Então, nesse momento, aquele dinheiro novo consegue comprar as coisas pelos preços normais ainda. Sim. Só que conforme esse dinheiro ele vai rodando pela economia, as pessoas com mais recursos, então tem mais demanda, pela mesma oferta de bens e serviços, os preços tendem a aumentar. E aí, quem é beneficiado? Quem tem acesso ao dinheiro no começo. É quem? É o governo. Quem que é prejudicado? Quem tem acesso ao dinheiro no... Em relação à parte do ambiental lá que você estava falando, eu tenho até uma dúvida em relação a isso. Tipo assim, eu fico imaginando assim, vamos lá. Eu acho que o intuito é que mais pessoas minerem, né? Bitcoin. Se mais pessoas minerando Bitcoin, a pessoa vai minerar de casa, né? O Bitcoin. Como é que a gente consegue saber de onde vem a energia que ela está usando para a mineração? O intuito, eu não diria que é de que mais pessoas minerem. Porque hoje a mineração é um processo extremamente competitivo para você resolver esses problemas. De modo que, para minerar, quem consegue fazer isso hoje é o cara que pega um capital, é uma indústria intensiva em capital, compra equipamentos específicos para isso hoje, que são bem mais potentes, né? E, além disso, em locais onde a energia é mais barata. Porque aqui no Brasil, a gente está pagando tarifa 2 de energia, vai se tornar inviável a mineração. Não compensa uma pessoa física minerar Bitcoin da casa dela. Algumas outras criptomoedas a pessoa até consegue minerar, porque o hash power da rede é pequeno, né? O poder de processamento da rede é pequeno. Mas Bitcoin, esquece, Bitcoin, assim, não. Impossível. E o Bitcoin ele é um sistema muito transparente, né? Então, é mais fácil você auditar e ver quanta energia ele gasta do que se a gente for comparar, por exemplo, com um sistema financeiro tradicional. Já teve um estudo feito por Cambridge que ela falou, olha, só os equipamentos ligados na tomada em stand-by nos Estados Unidos gastam mais energia, se não me engano era 2 vezes ou 1,5 vezes mais energia do que o Bitcoin em um ano. Sendo que o Bitcoin é um sistema de pagamento completo. Eu faço uma transação com o Breno, a gente liquidou o sistema. Se fosse fazer uma transação com o Breno, por exemplo, fosse comprar o curso que o Breno vendeu, o que ia acontecer? Ia ter um Hotmart no meio envolvido, tem um cartão envolvido, tem bancos envolvidos, então é uma série de intermediários. Se a gente for calcular a pegada de carbono disso, é muito mais difícil, porque tem que ver todos esses intermediários. De modo que o sistema financeiro tradicional, ele gasta bem mais energia do que o Bitcoin. Lógico que tem muito mais gente usando, mas até em termos proporcionais, isso deve acontecer. Sendo que, se a gente for pegar a média de energia limpa usada no mundo, essa média fica em torno de 20%. Para a mineração de Bitcoin, ela já passa de 70%. E por conta disso, como o cara que ele explora uma fonte de energia renovável, ele tem vantagem competitiva, e é uma indústria muito competitiva, o estímulo é que para daqui a pouco alguém chegue lá na hidrelétrica que a gente tem em Itaipu e fale assim, cara, tem muita energia desperdiçada aqui que a gente não consegue levar adiante. Deixa eu colocar a mineração de Bitcoin aqui, pago uma taxa para vocês. Bora, Breno. Ganham mais Bora, dinheiro. Breno. Bora. Tá até anotando ali, já, boa, entrar em contato com o Itaipu. Mas é isso que acontece. Entendi. E até olhando pelo lado social, assim, a gente tem que olhar qual que é o custo social das políticas monetárias, principalmente dos países que exageram na dose com a inflação, hiperinflação. Quanto que isso custa em qualidade de vida, em sofrimento humano? Quanto que as guerras que são financiadas somente por causa do privilégio exorbitante de criar moeda, né? Porque os governos, se fossem financiar guerras somente com cobrança de impostos, as guerras... não teria tido Segunda Guerra, não teria tido O lastro Primeira. ouro sempre acabou em épocas de guerra. Tem uma frase não é Sêneca, mas é Heráclito, que ele falava que a guerra é a mãe de todas as coisas, e é a mãe da inflação. Você tinha lá uma paridade da moeda fiduciária, né? Não era fiduciária ainda, da moeda estatal com ouro. Chegava a guerra, um conflito existencial, aí você começava a criar muito mais moeda do que reserva de ouro para pagar os custos do conflito. Aí depois você vê como é que volta com o lastro ouro, se volta ou não volta. Então imagina se fosse alguma coisa realmente escassa e limitada. Será que o pessoal ia gastar essas reservas na guerra de fato? E a gente olhando... até que fala, o Bitcoin é pacifista, no final das contas. Olhando para a questão que você colocou, assim, se eu tenho um ganho de produtividade e com a impressão de mais moeda, você faz um offset disso aí, você neutraliza esse efeito e mantém os preços iguais. Mas para quem que vai essa moeda? Ou seja, quem é que está se beneficiando? E quem que está perdendo? Ou seja, haveria um benefício social, claro, do ganho de produtividade, que é a diminuição do preço das coisas. A gente vê isso em equipamento de informática, né? Tipo, o smartphone está na mão de absolutamente gente no mundo inteiro tem acesso a um computador de mão. Ou seja, o ganho de produtividade aí foi muito mais rápido e mais veloz do que o aumento da base monetária. Mas não é assim no restante das coisas. Ou seja, a gente teria comida mais barata, medicamentos mais baratos, tanta coisa estaria mais barata na mão das pessoas se não fosse
esse objetivo assim, de tentar fazer estabilidade de preço. E o que eles falam de estabilidade de preço? Além de eu te tirar o benefício da diminuição de preço, eu ainda vou fazer as coisas ficarem mais caras com o tempo. Ou seja... Por favor, termine. Você falar ou seja, achei que você já está acabado. Mas o Jonatas até ele questionou. Quem é beneficiado por isso? É muito claro, é o governo, pô. Tinha um banqueiro francês que lá no século XVIII ele cunhou um termo aliados, que entrou para a história como efeito Cantillon. Era o Richard Cantillon. O que ele viu? Você tem um nível de preços e tem uma moeda estatal. Aí o governo vai e cria mais moeda. Então, nesse momento, aquele dinheiro novo consegue comprar as coisas pelos preços normais ainda. Sim. Só que conforme esse dinheiro ele vai rodando pela economia, as pessoas com mais recursos, então tem mais demanda, pela mesma oferta de bens e serviços. Os preços tendem a aumentar. E aí, quem é beneficiado? Quem tem acesso ao dinheiro no começo. Que é quem? É o governo. Quem que é prejudicado? Quem tem acesso ao dinheiro no final, que geralmente são as pessoas mais distantes do poder. Aí, quando o nível de preço sobe, o que o governo faz para manter a vantagem dele? Cria mais dinheiro. E esse ciclo vai acontecendo. O governo ele só quer que esse ciclo não aconteça muito rápido. Ele quer sempre uma inflação pequenininha, né? Porque um outro benefício dele também é que governos são os maiores devedores do mundo. Então, se você tem uma dívida de 1 trilhão e no ano que vem 1 trilhão está valendo um pouquinho menos... Inflação é muito bom para o cara que está endividado. Você rouba do poupador, né? É um imposto do qual a gente não consegue fugir, a não ser que você invista, e aí você provoca um processo de financiarização no mundo. Hoje a indústria financeira tem muito mais importância do que tinha no meio do século XX, quando você pega filme americano e os caras poupavam dinheiro em lata de biscoito. Se alguém faz isso hoje, o cara está ficando mais pobre a cada dia que passa. Naquela época, com lastro ouro, você não tinha muita inflação e as coisas até reduziam de preço. Você pega filme americano, né, de cowboy, o cara falando, quanto é que custa esse cavalo aqui? 10 centavos. Porque a moeda comprava muita coisa. Hoje em dia, os preços eles estão em um patamar irreal. Né? E eu acho que uma coisa legal falar também é que não necessariamente deflação é boa, né? Porque justamente pelo que você falou, quando a gente tem a crença absoluta de que no futuro o valor da moeda vai ser maior do que no presente, você tende a não consumir. Só que se você não consome, você acaba interferindo em toda uma cadeia de processos de produtividade que deixa de enriquecer porque você não gastou o seu dinheiro. Então, as empresas param de vender. Se elas param de vender, elas param de lucrar. Tem que demitir pessoas. Gente desempregada tem menos dinheiro. Sim, os preços diminuem, mas talvez não pelos melhores motivos aí, né? Mas tem um ponto aí, Breno. Porque, por exemplo, se você tem essa crença de que vale a pena poupar para ter mais no futuro, você evita o consumo, certo? Sim. A gente já tem essa crença, todos nós aqui, que a gente investe. Exato. Sim. Então, mesmo investindo, a gente ainda consome. Porque o consumo ele é tácito. É uma ideia da escola austríaca. A gente é mortal. A gente tem que consumir. A gente tem que consumir. Então, há limites, né, para o pensamento de longo prazo, porque a barriga ronca e as crianças têm que comer. Então, você é obrigado a consumir alguma coisa. E a gente já vê até que, no mercado de tecnologia, por exemplo, quando lança um iPhone novo, o preço do iPhone é mais alto. E mesmo assim, tem fila nas lojas. E todo mundo sabe que daqui a um ano aquele iPhone vai estar mais barato. Então, por que as pessoas escolhem pagar mais caro naquele momento, mesmo sabendo que no futuro o preço vai ser mais barato? Porque elas querem ter acesso naquele momento. Então, mesmo que o dinheiro fosse deflacionário, a gente teria menos consumo? Muito provavelmente sim, teríamos menos consumo. Mas teríamos um consumo mais consciente. Então, não vejo como algo tão ruim. E as nações mais ricas são as que poupam e investem melhor, Exatamente. né? Porque se o pensamento que a gente tem é equiparar investimentos com o poder deflacionário da moeda, o que a gente está fazendo é basicamente aumentando o nosso poder de gastos no futuro, em detrimento do presente. Então, na verdade, a gente só está trocando o aumento de produtividade de curto prazo, que seria de X, versus um aumento de produtividade 2X, se você consegue ter uma qualidade de vida melhor para gastar mais lá na frente. Né? Eu vou colocar um pouco de escola austríaca aqui, porque assim, se você diminui o consumo no presente, você acaba aumentando a poupança, e a poupança é o estoque de capital disponível para investimento. Então, você vai aumentar investimento, porque você tem mais disponibilidade de capital para investir, ou seja, em vez de produzir bens de consumo, vou criar bens de capital, que lá no longo prazo aumenta a produtividade. E eu vou ter mais produção, com mais produção você tem mais riqueza. E quando o dinheiro está na mão de empreendedores, eles inovam, não? Exatamente, eles produzem coisas melhores e mais baratas, sempre. Né?